Fala, meus poliglotas! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série You Grammar. Tá? Essa série eu vou passar alguns conceitos básicos de gramática. Tá? E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho do Simple Present, mais especificamente do verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar do. Alright? Então, vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte. O do, tá? Que é o verbo auxiliar usado no tempo presente, tá? Para a gente fazer perguntas, ok? E normalmente para fazer negativas, tá? Que daí ele vira don't ou doesn't. Tá? Para fazer pergunta, vocês têm a opção de usar o do e o does, ok? Então, olha só, o do vocês vão usar com alguns pronomes específicos, tá? Com alguns sujeitos específicos. Tá? São eles o I, o you, tanto no singular quanto no plural, tá? O we e o they, beleza? Vocês vão posicionar o do antes desses pronomes. Então, via de regra, ele vem antes, tá? No começo da frase, tá bom? E logo em seguida vem o pronome e depois vem o verbo, um verbo de ação comum, tá bom? Porque tem alguns verbos que eu não consigo usar o do, tá? Eu vou deixar na descrição quais são esses verbos, tá? Depois vai lá, tem algumas outras informações ali na descrição também. Depois vai lá e dá uma olhadinha quais são esses verbos, ok? Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu for perguntar, você estuda? Então, olha só, vamos por parte. Então, eu começo com do ou does, tá? Então, para eu ver se eu vou começar com do, eu tenho que ver quem que é o sujeito, né? De quem que eu estou falando. Então, é I, you, we e they, tá? Então, olha só, você estuda? Então, vai ficar do you, tá? Com you eu uso do you, e o verbo estudar na sequência. Do you study? Vamos pegar, por exemplo, o verbo trabalhar, que é o verbo work. Então, se eu for perguntar assim, olha, eles trabalham, né? Eles é they. Então, vai ficar do they work? Do they work? Tá? Se eu for pegar um outro sujeito aqui, vamos pegar o we, que é o nós. Então, por exemplo, nós temos leite sobrando. Tá? Do we have any milk left? Tá? Então, veja que é we, que é nós. Então, eu tenho que começar com o do. Do we have? O verbo have é o verbo ter. Tá? Então, do we have any milk left? Beleza? Se a gente pegar ali o he, que é o ele, tá? O pronome he, o she e o it, tá? Daí eu já não uso do, eu uso does, que é uma variação do do. Tá? Então não se esqueçam, he, she ou it. Então, por exemplo, se eu estiver falando dela, né? Então tem que ser she. Então, por exemplo, ela vai à escola todos os dias? Tá? Então, does she go to school every day? Does she go to school every day? Tá? Então, veja que eu uso does she. Tá? Does she go? Ela vai. Does she go? Tá? Então, o verbo go é o verbo ir. Tá? Então, eu só posiciono o go na frente do she. Does she go? Ela vai. Se eu falar, por exemplo, ele gosta de comida indiana, então vai ficar ele gosta. Né? O gostar é o verbo like. Então, does he like Indian food? Does he like Indian food? Ok? Se eu estiver me referindo, por exemplo, a um fenômeno da natureza, então eu não posso falar he, porque não é uma pessoa, nem she. Então eu tenho que usar it, tá? Que é o ele ou ela, né? Isto para fenômenos da natureza, animais, ok? Então vai ficar assim, ó, chove,
né? Então, does it rain? Ah, mas eu não posso perguntar rain só? Tipo rain, que nem em português. Em português a gente fala chove muito, tá? Rain a lot? Rain a lot? Não, gramaticalmente é incorreto, porque você precisa ter um sujeito. Quem que chove, né? Então, quem chove é um objeto neutro, né? Um fenômeno da natureza. Então, em inglês vocês têm que usar esse it. Então, vai ficar does it rain a lot? Does it rain a lot? Chove muito. Alright? Agora, olha só, pessoal. Tem algumas palavrinhas que nós usamos para fazer perguntas que são, por exemplo, aquelas question words. Palavras, geralmente são aquelas que começam com WH. Tá? Só tem uma que é a exceção, que é o how, tá? Que começa com H. Tá? Mas essas palavrinhas são usadas antes do do ou antes do does. Então, por exemplo, se eu for pegar ali uma frase simples lá, então você estuda, então fica do you study? Tá? Se eu for perguntar onde você estuda, né? O onde é o que? É o where. Então tem que ser where do you study? Where do you study? Agora está passando um avião aqui. Vou esperar esse avião sair. Agora, pessoal, se eu for pegar um outro exemplo, por exemplo, você lê. Então, pegar lá, do you read? Do you read? Ah, você lê? Se eu for perguntar o que você lê? Então, esse o que é o what. Então, eles têm que vir antes do do ou do does. Então, vai ficar what do you read? What do you read? Pegar uma frase com does agora, por exemplo, com she. Então, ela vai para a escola, né? Então, vai ficar does she go to school? Does she go to school? Então, se eu for perguntar, por exemplo, quando ela vai para a escola, tá? O quando é o when, uma outra question word. Então, tem que ser when does she go to school? When vem antes do does. When does she go to school? Tá? Se eu for substituir o to school por to church, que é para a igreja. Então, when does she go to church? Se eu posso substituir por to the park. When does she go to the park? Então, veja que eu consigo, a partir da estrutura principal, eu consigo fazer várias frases. Então, essa é uma dica bacana aí para vocês poderem brincar aí, vamos dizer assim, de formular frases. Tá bom? Pegar um outro question word aí, o how, que é o como. Tá? Então, como ele faz o bolo? Como ele faz o bolo? Tá? Vejam que são todas frases no presente. Então, são frases que geralmente denotam o quê? Denotam que a pessoa faz aquilo lá com uma certa habitualidade. Então, ele vai para a escola, como ele faz o bolo. Então, veja, são ações que acontecem, tá, com uma certa frequência. Então, se eu for perguntar ali como ele faz o bolo, então vai ser how. Vocês sabem que eu tenho que posicionar o question word no começo. How. Como é ele, é he, então tem que ter o does antes do he. How does he? Qual que é o verbo fazer? O verbo fazer é o make. Ah, mas tem o do também. Tá? O do é um outro tipo de fazer. Tá bom? Depois eu posso fazer um vídeo sobre diferença do make e do do. Se vocês quiserem, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Que eu faço o vídeo explicando basicamente a diferença do make e do do, tá? Que são dois verbos que significam fazer, ok? Então, como ele faz o bolo, vai ficar how does he make the cake? How does he make the cake? Se eu for substituir por she, how does she make the cake? Se eu for mudar o final, então, como ela faz a torta? How does she make the pie? Como ela faz o pudim? How does she make the pudding? E assim por diante.
Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também todas as question words, ok? E aí vocês podem aplicar seguindo essas regras que eu falei. Eu vou deixar um pequeno exercício também para vocês poderem aí exercitar e botar em prática. Vai ter o gabarito na última página para vocês corrigirem, mas já vou adiantando, não é para colar, alright? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. É o primeiro vídeo da série, tá? You Grammar, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, de repente a sua dúvida é a dúvida dele também, ok? And see you next time. Bye bye guys. See ya.